Meu nome é Ramon Bertini Maroni Boss e esse aqui, né, é um vídeo onde eu vou explicar, né, as resoluções da P2 de transferência de calor. Bom, nessa primeira questão aqui, né, ele nos fala de um motor, né, que trabalha com corrente contínua que fornece energia mecânica, né, para uma barra, para um eixo rotativo. Bom, ele nos dá os dados, né, os coeficientes da barra, o comprimento, o diâmetro, a temperatura ambiente. Nos dá também que o motor tem 300 watts de potência e entrega 60% de energia mecânica para girar o eixo. Como ele quer que a gente determine a temperatura do bloco do motor, assumindo que essa seja igual à temperatura da base do eixo, eu montei uma equação aqui, onde o primeiro termo aqui nessa equação, esse 0,4 vezes o W, é dado, né, pela quantidade de calor que ele perde, já que 60% da energia mecânica, já que 60%, né, dessa potência é transformada em energia mecânica, 40% é perdido em forma de taxa, né, de calor. Bom, então eu igualei, né, esse 0,4 vezes a nossa potência, igual a taxa de calor, né, perdida pelo motor, mais a taxa perdida pela aleta, né. Bom, aí porque primeiro, para achar a taxa de calor perdida pelo motor, né, eu usei, né, a lei de Fourier para convecção, deixei em função aqui, né, de TB, já que é a temperatura da base do eixo, né, que a gente quer achar, e usando depois a tabela de distribuição de temperatura para letras com seção transversal uniforme, eu peguei essa outra fórmula aqui, né, essas constantes aqui também são dadas, também são apresentados lá na tabela, né? Substituir aqui, né, todos os dados, fica uma fórmula bem extensa, nem substituir tudo de uma vez, deixei para substituir a parte dentro aqui do cosseno hiperbólico do seno embaixo. E no final aqui, né, eu obtive outra equação em função, né, de TB. Aí, né, substituindo em estrela, que é a primeira equação lá, né, que eu apresentei aqui, eu faço, né, a multiplicação do 0,4 vezes 300, né, que é a potência, e 0,4 é a quantidade de calor, né, que é perdida, né, nesse motor. Igualei isso, né, as quantidades de calor lá que eu achei, aquelas duas equações, isolei, né, o TB e passando dividindo aqui, né, no final a gente obtém que essa temperatura, né, do bloco do motor, que é a mesma temperatura da base do eixo, ela é de 52,8132 graus Celsius. Agora nessa questão 2 aqui, ele nos fala de uma parede plana, né? Dá a temperatura superficial dessa parede, fala que está acoplado a letras retangulares, nos dá os coeficientes, e nos pede, né? Depois de dar os outros dados, a eficiência, é, a taxa de transferência de calor e a efetividade de cada letra. Primeiro ele pede para a gente usar a tabela, né? Foi o que eu fiz, peguei essa fórmula aqui da tabela, fiz até o desenho aqui para representar a espessura, o comprimento e a largura dessa aleta. Substituí aqui nas fórmulas, né? Tudo isso tá lá na tabela, e obtive primeiro a eficiência aqui, né? Bom, depois substituindo aqui para a gente achar a taxa de transferência de calor, eu obtive também aqui embaixo, e por fim aqui a efetividade, né, de cada letra. Bom, aí aqui na B ele pede pra gente fazer a mesma coisa, achar as mesmas coisas, só que usando o gráfico de eficiência para letras retangulares. Bom, no gráfico a gente tem uma coordenada no eixo Y e uma coordenada no eixo X. A coordenada no eixo X é dada por essa fórmula aqui. Substituindo, né, os dados que a gente tem nessa fórmula, a gente obtém 0,6432, e como nesse gráfico a gente tem uma curva, né, da eficiência para letras retangulares, e no eixo Y do gráfico que a gente tem a eficiência, então a gente vê qual que é a correspondência, né, que coincide em cima dessa curva com esse valor, né, de 0,6432. Olhando o gráfico, a gente obtém que essa eficiência, né, essa coordenada no eixo Y vai ser 0,786, né, bem parecido com a eficiência lá de cima, pelo outro método, tinha que dar parecido mesmo. Substituindo aqui pelo calor, né, essa é a mesma fórmula, embaixo também a efetividade também é a mesma fórmula e também dão valores bem parecidos, né, o que é de esperado. Bom, aí aqui na 3, ele nos fala de aletas circulares, nos dá o diâmetro, o comprimento, fala o material que ela é feito, nos dá os coeficientes, e nos dá alguns dados, né, para a gente ter para descrever, né, a superfície de contorno lá dessa aleta, né. Bom, aí a primeira coisa que ele pede para expressar a função, né, θx, ao longo da aleta e calcular a temperatura depois em x igual a L dividido por 2, né. Bom, ele nos dá esse L também, né. Aqui, primeiro, eu substituí, né, esses dados que a gente tem, né, é, que para x0 e para XL depois, né, nos dá essas duas temperaturas. Eu peguei, né, essa definição aqui, né, do θx igual a C1 é elevado a mx mais C2 é elevado a menos mx também lá do slide, né? E o que eu estou buscando aqui, né, primeiramente, qual é esse C1 e esse C2, né? Bom, aí aqui, substituindo, né, na fórmula e depois jogando a primeira equação que a gente obteve, né, que a gente vai ter duas incógnitas, duas equações. Bom, substituindo, né, a primeira equação nessa segunda equação aqui, né, eu obtive o C2, depois eu substituí na equação 1 novamente para obter o C1. Joguei, né, na fórmula lá, né, que a gente tem do θx e obtive, né, essa equação aqui, né, que descreve essa função, né, que descreve esse θx. Bom, aí aqui para o x L sobre 2 que ele pediu, eu achei também a temperatura, né, essa parte é a mais fácil, que é só substituir nos dados. Como a temperatura ambiente também é zero, né, a gente fica com a mesma temperatura que a gente achou no θ, né, para o Tx.
A mesma coisa lá em cima, né? Eu já coloquei direto, porque como a temperatura ambiente é zero, essa diferença vai dar a própria temperatura Tx, né? Aí aqui, agora, na B, ele pede pra gente determinar a taxa de calor transferida a partir da superfície quente, através de cada letra, a efetividade, depois pergunta se ela se justifica. Bom, aqui no final eu obtive que a quantidade de calor é de 0,8789, né? Isso dá devido à área, né, ser bem pequena, e eu coloquei aqui, né, para justificar o uso dessa letra, que o uso dela não se justifica, pois ele aumenta muito pouco a taxa de calor transferida, né, porque e logo, né, vai precisar de muitas aletas para essa taxa ser significativa, né, para o aumento dessa taxa ser significativo, o que pode ficar bem caro, né, porque vai ter um custo muito grande de material, né, para fazer isso. Compensaria talvez aumentar a área da aleta ou o material o material que é feito essas aletas. Bom, aí aqui no C, ele pede para a gente considerar uma parede de 10 por 10, né, centímetros, o qual tem 627 aletas uniformemente distribuídas. Bom, aí ele falou para a gente assumir os mesmos coeficientes, e a gente acha, né, que essa taxa de calor, né, no final, ela é dada por 658,3834 watts. Aí já ajuda um pouco, né, mas são 627 e 25 aletas, né, distribuídas. Bom, aí a 4 aqui, ele nos fala de um perfil de aleta retangular, né? Aí nos dá a porcentagem que é feito essas aletas, de uma substância chamada duralumínio, né? Uma mistura chamada duralumínio, nos dá as espessuras e tal, e fala pra gente calcular a transferência de calor por unidade de comprimento da aleta. Bom, aí aqui, eu usei, né, uma tabela para achar o coeficiente de condução do cobre e do alumínio, já que ele não foi dado na questão, né? E usei essas porcentagens para eu achar o coeficiente, né? O coeficiente de condução desse duralumínio, né? Aí aqui, usando, né, isso, é só jogar na fórmula normal, né, aquela fórmula na tabela que a gente conhece para aletas retangulares. Aí eu obtive aqui, né, primeiramente a eficiência, né, joguei na fórmula aqui da transferência de calor, e como a gente não tinha o W, né, eu dividi a taxa de calor ali por W aqui também, que estava em função de W, e a gente tem agora watts por metro, né, que é a taxa. Bom, aí aqui na 5, ele fala também de uma aleta retangular, nos dá os dados dessa letra e fala para calcular a máxima perda de calor, né, da temperatura, e além disso, a real perda de calor, né. Bom, vamos ver aqui. Eu fiz o desenho aqui, né? Dessa vez ele também é, não nos dá o comprimento, né? Nos dá a largura, né? Da letra. Substituir aqui, né? Nos dados, mesma forma, dali de cima. A quantidade máxima é dada por H vezes a área, né? A F. E a diferença, né, de temperatura, a variação de temperatura TB menos a temperatura ambiente, né? Substituir, né? E achei que a temperatura máxima, né? A taxa de calor, desculpa. A taxa máxima de perda de calor, ela é de 4.641 watts por metro, né? Por metro, novamente, dividido também por W ali, né? Porque a gente não tem, né, esse W, então tem que ficar por metro. E bom, aqui a quantidade de calor, né, real, né, é a mesma forma de lá de cima, né? Que tem a multiplicação aqui pelo NF, né? Tem a multiplicação da eficiência da letra aqui. Bom, aí aqui embaixo, aí a gente percebe que a real é bem mais baixa, né, do que a perda máxima, né, de temperatura. Bom, aí aqui na 6 é uma questão discursiva, né? E onde ele falou pra gente considerar, né, primeiro, um sistema onde a água flui em tubos expostos ao ar atmosférico, né? E para aumento de transferência de calor, né, a fim de aumentar a transferência de calor, ele pergunta onde que essas aletas vão ser empregadas, fora, dentro ou em ambos os lados do tubo, né, e pergunta por quê. Bom, o que eu coloquei aqui foi que para a aleta de comprimento infinito, né, que eu olhei no livro, né, essa explicação, com base lá, eu vi que a aleta de comprimento infinito, a eficiência, né, dessa aleta é inversamente proporcional ao coeficiente convectivo. Aí com isso, a gente sabe que a transferência de calor é maior quando o coeficiente convectivo é mais baixo. E como fora é um gás, né, que é o ar que está passando, o coeficiente convectivo é mais baixo lá, e o líquido, né, que é a água que está passando por dentro, o coeficiente convectivo é mais alto. Com isso, né, é preferível que a aleta esteja do lado externo, né, já que como é inversamente proporcional nesse coeficiente convectivo. Como essas aletas, mesmo não tendo comprimento infinito, né, tem sua eficiência aproximada pela fórmula lá, se o L for maior ou igual a 2,65 dividido por M, né, M dado pelas fórmulas lá, depende da aleta, né, mas a gente tem tabelado lá, ela pode englobar, né, o maior número de casos. Isso quer dizer que no maior número de casos é preferível que essa aleta esteja do lado de fora, né, desse sistema onde a água flui. E como vai ser um sistema bem grande, né, como é um sistema d'água, provavelmente são tubos bem grandes, né, provavelmente, é claro que essas aletas têm que ficar do lado de fora, né, para a gente ter uma maior eficiência, né, uma maior taxa de transferência de calor. Bom, aí aqui, na 7, ele pede para a gente considerar duas superfícies com aletas que são idênticas, né? Exceto que na primeira superfície elas são formadas por fundição ou extrusão, enquanto na segunda superfície elas são fixadas por solda ou encaixe apertado. Aí pergunta para a gente qual caso que a gente acha que as aletas fornecerão maior aprimoramento em transferência de calor. Bom, eu coloquei que as aletas elas fornecerão maior aprimoramento em transferência de calor por fundição ou extrusão. Por quê? Porque não vai haver resistência, né, nessa parte, né, que vai ter a solda ou esse encaixe, não vai haver uma mudança, né, de material e não vai haver resistência por contato ou por rugosidade.
já que vai ser tudo feito por um material só, né, nessa junção. Sendo assim, o calor vai ser melhor conduzido entre essas moléculas.